Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Chegamos então à nossa unidade número 2, do qual falaremos a partir de agora de gestão de marcas. Mas vamos então dar início a esta unidade, abrindo aqui então o nosso vídeo 1.1. É muito interessante o que eu vou abordar com vocês a partir de agora. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Que bom que você está aqui mais uma vez, porque vamos falar de inovação, tanto em produtos quanto em serviços. Como é bom falar de inovação, não é verdade? Porque todas as vezes que a gente fala de inovação, estamos falando de tecnologia, estamos falando aí de novos produtos, estamos falando de novos serviços, nos quais mudam o jeito de viver das pessoas. Veja quantas inovações nós tivemos, tanto naquilo que é tangível quanto intangível, em todos esses últimos anos, nas últimas décadas, e muito mais a partir da Revolução Industrial. Quantos itens chegaram às nossas casas, às nossas vidas, dos quais nos dão cada vez mais conforto, dos quais nos dão cada vez mais acessibilidade, mobilidade e possibilidade de viver cada vez melhor. E é legal que por trás disso, quando a gente fala de inovação, nós temos empresas dos quais tem aí um grande conjunto de patentes, um grande conjunto de registros, dos quais estão aí com seus cientistas o tempo todo procurando trazer novos itens para deixar então a nossa vida cada vez melhor. Para que isso ocorra, minha aluna, para que isso ocorra, vamos entender os bastidores. Para que nós possamos ter um novo produto disponível para a gente, para que nós possamos consumir, a gente passa literalmente por 8 etapas no que diz respeito ao processo de desenvolvimento de um novo produto, de uma inovação que vai chegar até a nossa vida. Então, acompanhe que tudo começa, minha aluna e meu aluno, com uma geração de ideias. Ou seja, pessoas reunidas, pessoas que de fato, num brainstorm, que era uma tempestade de ideias, se juntam para trazer possibilidades novas. É claro que ali vá se anotando para que de fato tudo aquilo caminhe para a triagem de ideias, que é a etapa número 2. É claro que nesse momento são selecionadas aquelas ideias efetivas que vão garantir o quê? Vão garantir grana para a empresa, ou seja, que não se tornarão o que a gente chama de elefantes brancos, ou seja, que será viável comercialmente. Mas o que é importante? Que de fato não se descarte estas ideias. Essas ideias podem ser mantidas, elas podem ser utilizadas em outro momento. Isso ocorreu, por exemplo, pessoal, com a PepsiCo, que nos anos de 1980 já se falava do que a gente conhece hoje da H2OH, mas ela só veio à tona no começo dos anos 2000. Lá em 1980 não se falava de água saborizada, que é o que nós temos hoje nessa nova categoria de produtos. Porém, os registros estavam prontos, não se abandonou, deixou registrado. Voltou-se a isto depois de algumas décadas. Olha que interessante. Legal. Escolhi então aquela ideia do qual ela então foi aprovada ali por um comitê de uma reunião de pessoas da área de engenharia, da área de marketing, que estão participando desse projeto. Então eu começo o desenvolvimento e o teste de conceito, eu começo a dar cara para isso, eu começo a personalizar aquilo que era ideia, eu começo a construir. Então, de fato, eu vou ali, num trabalho de engenharia, efetivamente desenvolver, criar este produto, materializar este produto. E é claro que para isso eu faço alguns testes de conceito. A partir do momento que eu tenho essa materialização, eu posso chamar alguns consumidores para que eles possam manusear, para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam ver se aquilo será útil ou não. De forma conjunta, observe a etapa número 4. Neste instante, a gente já começa o processo mercadológico, no que se diz respeito às características do produto, que é o P de produto, a entender qual é o preço que será praticado no mercado, o P de preço, a situação de onde ele será vendido, que é o P
de praça e, por consequente, o P de promoção, quais serão? Todas as ferramentas de comunicação que serão utilizadas. Caminhando nesta escala, caminhando nesta característica de entender estas etapas que são percorridas até o produto ficar disponível, chegamos a um momento muito importante, que é a quinta etapa denominada análise do negócio. Isso aqui, pessoal, compete à cúpula da empresa. Eles vão enxergar se vão ganhar dinheiro efetivamente e vão entender até que ponto vale a pena dar continuidade a este projeto. Se eles não enxergam a viabilidade comercial, uma característica de lucratividade, efetivamente vão abandonar todo esse caminho. Então, aqui é o sim ou não. Vamos colocar que, hipoteticamente, neste caminho que a gente está percorrendo, os donos da empresa nos deram, então, né, este aval para continuar. E aí, então, temos a análise do negócio viabilizada. E aí, então, pessoal, parte-se para o desenvolvimento do produto na fase número 6, no que se diz respeito à melhoria de tudo aquilo que foi angariado lá na etapa 3, no teste de conceito, com a expertise, tanto da parte de engenharia e marketing, e também o que fora ouvido das pessoas. Olha que interessante isso, aí desenvolve-se efetivamente. Então, veja quantas fases nós percorremos para que a gente possa começar o desenvolvimento deste produto para trazer esta inovação. Só que aí, o que é importante? Legal, fiz o produto numa escala menor, não produzi em massa ainda, numa escala controlada, tem um estoque ali controlado deste item e vou partir para um teste de mercado. O que eu quero dizer e o que contempla esta etapa 7 deste processo? Que neste instante, minha aluna, meu aluno, não adianta eu lançar para o Brasil todo. Eu vou tentar numa cidade, num estado, vou identificar as respostas de aquisição dos produtos e aí então eu parto para um cenário ampliado. Então, é comum nós termos cidades testes espalhadas pela nossa nação, dos quais os produtos são colocados, as inovações são deixadas a partir do crivo desta população, destes consumidores. Aí então partimos para a etapa final número 8, que é a comercialização efetiva com as máquinas operando em larga escala, e aí se dará o lançamento do novo produto. Com certeza absoluta, o seu iPhone da Apple passou por isso, o seu Android passou por isso, o seu telefone Android, ou seja, e tantos outros produtos passaram por toda essa dinâmica. É claro que depende da cultura da empresa, algumas destas etapas elas podem ser eliminadas. Vai depender do que eu acabei de mencionar, de como muito que se funciona essa própria cultura organizacional no que se tange ao desenvolvimento de novos produtos. E como inovar em produtos, pessoal? A gente tem várias possibilidades de trazer o novo. Quando a gente lança um produto novo para o mundo, que é o que ocorreu lá atrás com a roda, que é o que ocorreu lá atrás com o carro, que é o que ocorreu lá atrás com o Walkman, que é o que ocorreu com o smartphone através de Steve Jobs, isso são produtos novos para o mundo. Isto é a inovação. Porém, nós podemos também inovar a partir de novas categorias de produtos, quando a gente cria novas categorias. Há pouco eu mencionei para vocês, nós não tínhamos água saborizada ou aromatizada. H2O é exatamente isso. Nós temos uma água que não é um refrigerante, mas é uma categoria entre estes dois com sabor. Então, você tem lá o com limão e com outros também. Dentro da própria característica do novo, a gente tem também as adições às linhas de produto. Então, eu já tenho, por exemplo, um shampoo. O que eu faço? Um condicionador. Eu tenho sabonete efetivo com uma determinada linha, eu vou para outra linha de sabonete, então eu faço adições. E essas adições são inovações, estão trazendo um novo. Eu posso também, pessoal, fazer melhorias dos produtos já existentes.
Eu tinha lá atrás o videocassete de 2 cabeças, eu faço melhoria para ele ser de 4 cabeças, para ele rodar mais rápido. Isso é melhoria. Eu tenho o iPhone 12, eu vou para o iPhone 13, isso é melhoria. Eu tenho o S20, eu vou para o S21, 22, isso é melhoria. Câmera, a rapidez, aquelas todas os nuances no que se diz respeito à configuração do produto. Ou eu posso também inovar fazendo reposicionamentos. Eu pego, por exemplo, a Gillette e crio a Gillette for Woman. Ou seja, eu reposiciono um produto, eu inovo um produto para mulher. Esta é a mesma característica que passou a Havaianas lá atrás, que é o produto que a gente tem hoje, até com joias, Swarovski e todo esse desenho reposicionou. Então vejam quantas maneiras que nós temos, minha aluna e meu aluno, de termos o novo, de inovar em produtos. E aqui nós chegamos ao cenário dos serviços. Observe estes serviços dos quais hoje são pertinentes e estão presentes no seu dia a dia. Você não precisa se deslocar mais para o restaurante, você pode pedir aí comida pelo iFood, você pode também pedir carro através de um aplicativo. Você não precisa mais ir no banco. Aquilo que eu falei para vocês lá atrás, que finalizou a unidade número 1, as tendências, estão muito presentes aqui, pessoal, em especial nestes novos serviços. Então, hoje eu peço carro pelo aplicativo, eu peço comida pelo aplicativo, eu resolvo todas as minhas situações de banco por aplicativo e tantos outros que nos ajudam na nossa qualidade de vida, na melhora da nossa saúde e tudo aquilo que nos propicia e que nos leva a um bem-estar. E a gente não vive sem todos estes elementos que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E assim, minha aluna, e assim, meu aluno, finalizo então mais um vídeo, mais uma videoaula, onde a gente pôde aqui abordar estas etapas que são percorridas para que a gente possa trazer novos produtos. Produtos estes que serão inovação, respostas às necessidades, aos desejos e que culminam em melhorar, em trazer, em propiciar uma vida melhor a cada um de nós. Muito obrigado.